Verso 27 ao versículo 31. Eu peço que à medida em que você encontrar esse texto da palavra de Deus, você, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler agora. Eu peço que os irmãos acompanhem silenciosamente. Diz assim, verso 27, o evangelista Marcos. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Que Deus nos dê compreensão da sua palavra. Amém. Vamos orar. Quero pedir para que o presbítero Juscelino faça essa oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o assunto dele é muito claro. O assunto é sobre ter vergonha de Jesus. Se você voltar os olhos aí para o versículo de número 27, a oração principal aí da fala do Senhor Jesus Cristo: todos vós vos escandalizareis. Esse verbo escandalizar aí, ele poderia ser traduzido também como envergonhar, envergonhareis. Então, esse texto aqui, irmãos, ele fala de uma maneira muito clara sobre ter vergonha de Jesus. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria, vocês não acham? Isso é uma coisa muito séria. Abra sua Bíblia aí, volte algumas páginas em Marcos, no capítulo 8. Deixe marcado aqui, por favor, o capítulo 14, e volte algumas páginas aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse verso de número 38.
Os irmãos encontraram? Eu peço sua gentileza para que você leia comigo. Vamos ler. Porque qualquer que nesta geração adúltera se envergonhar de mim e das minhas palavras, é muito sério, vocês não acham? De acordo com o Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que sentirem vergonha dele e de suas palavras, ele se envergonhará no dia da sua vinda gloriosa, aquele grande dia onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. E aquilo que é mais constrangedor, irmãos, no texto que nós lemos inicialmente, está no fato de que quem vai se envergonhar de Jesus neste episódio, de acordo com a fala do próprio Jesus, não é Judas o traidor. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, quem vai se envergonhar de Jesus Cristo não é nada mais, nada menos que os outros 11 apóstolos. Aqueles que Jesus Cristo havia treinado para levar o evangelho até os confins da terra. Estes 11 homens, eles vão se envergonhar de Jesus, eles vão sentir vergonha de Jesus no momento mais vulnerável de toda a sua vida, que é justamente naquele momento onde ele será preso, onde ele será julgado e onde ele vai ser condenado e morto pelos nossos pecados. Nesse momento, os apóstolos irão se afastar dele. Mas a verdade, irmãos, é que se nós formos sinceros, a vergonha dos apóstolos é a nossa vergonha também, não é? Os apóstolos, eles não eram piores do que nós, e nem melhores do que nós. Os apóstolos, eles eram como nós, cheios de falhas, eles eram homens comuns, como eu e você. E a exemplo daquilo que aconteceu com os apóstolos que se envergonharam de Cristo e se dispersaram para longe dele, no momento de maior vulnerabilidade do Senhor Jesus Cristo, a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós também temos vergonha de Jesus, vergonha dos ensinamentos de Jesus. Essa é uma experiência, por exemplo, muito comum de jovens quando estão na universidade. Hoje as nossas universidades, boa parte delas, principalmente as universidades públicas, elas são completamente anticristãs. E muitas vezes o jovem cristão, quando ele está na faculdade, ele se comporta como uma pessoa secular. Por quê? Porque ele tem medo, ele tem vergonha de ser ridicularizado, ele tem vergonha de ser excluído, ele tem vergonha de professar a sua fé. A exemplo daquilo que aconteceu com os apóstolos, muitas vezes nós não queremos nos associar com Jesus Cristo, porque temos vergonha de Jesus. E é por isso que esse texto aqui é muito importante para nós, meus irmãos. Esse texto, ele fala sobre a vergonha dos apóstolos e a nossa também. De maneira que meu propósito nesta noite é expor esse texto da palavra de Deus, a fim de que nós entendamos como os apóstolos passaram por essa experiência de vergonha e também como nós podemos lidar com esse pecado, para que, em vez de vergonha, nós tenhamos ousadia de proclamar o nome de Jesus a qualquer criatura que se aproximar de nós. Que Deus nos ajude para que nós compreendamos isso. Volte os olhos então para o versículo 27. E aí não se esqueça, olho no pregador e outro olho no texto. Esqueça das eleições, largue o smartphone, isso não vai lhe trazer edificação, tá? Esqueça o que vai acontecer lá fora. Aqui nós temos que pensar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá bom? Veja só, versículo 27. Diz assim: então, isso aqui é uma conjunção conclusiva, né? Então o quê? O que foi que aconteceu antes para ter esse então? Se você veio aqui na semana passada, você sabe. Aconteceu lá na semana passada que nós expomos os versículos anteriores em que o Senhor Jesus Cristo instituiu o quê? A Santa Ceia do Senhor.
E o que foi que aconteceu também naquela ocasião? Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo anunciou que um dos apóstolos haveria de o trair. E em seguida, depois disso tudo, diz o texto que eles saíram para o Monte das Oliveiras. Ok? Então foi depois disso tudo, depois de instituir a ceia, depois de indicar que havia um traidor, então eles saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ver então o que foi que aconteceu. Então lhes disse, ou seja, disse aos apóstolos, o que foi que Jesus Cristo disse? Leia comigo. Todos vós vos escandalizareis, ou seja, todos vocês vão ficar envergonhados. Aqui, meus irmãos, nós temos uma profecia do Senhor Jesus Cristo. Segundo ele, os apóstolos ficariam envergonhados acerca da sua morte iminente. Isso aqui, meus irmãos, não é um palpite. Isso aqui, meus irmãos, é um prenúncio. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha convicção absoluta que aquilo iria acontecer. Às vezes eu e você, conhecendo bem alguma pessoa, nós podemos, às vezes, tentar de alguma maneira prever o que vai acontecer na vida da pessoa, mas 100% de certeza a gente não tem. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, ele não está soltando uma opinião, ele não está dizendo assim, olha, eu acho que vocês vão se envergonhar de mim. Não, diz aqui o texto da palavra de Deus, que ele tinha certeza, todos vós vos escandalizareis. Então, nós não devemos imaginar que Jesus Cristo estava fazendo uma suposição, ou prevendo de forma assim, não convicta. Ele também não baseou essa opinião com base naquilo que os apóstolos haviam dito sobre ele. Na verdade, foi o contrário, porque os apóstolos disseram nos versículos seguintes que nunca iriam se envergonhar de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, todos vós vos escandalizareis. Então, meus irmãos, o que esse início de versículo de número 27 está nos ensinando é que Jesus Cristo conhecia muito bem os apóstolos. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo conhece muito bem o futuro. E, meus irmãos, qual é a única pessoa que sabe com certeza o que vai acontecer no futuro? Quem é o único ser em todo o universo que é capaz de dizer com certeza o que irá acontecer amanhã, no próximo mês e no último dia da história? É o próprio Deus. Logo, se Jesus Cristo estava prevendo o que iria acontecer, é porque Jesus Cristo, ele é Deus. Aqui nós temos, portanto, um indício muito claro da natureza de Cristo. Jesus Cristo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, porque só Deus, unicamente Deus, é que sabe a respeito do futuro. Então, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eles ficariam envergonhados a seu respeito. Mas não apenas os apóstolos ficariam envergonhados, de acordo com aquilo que Jesus Cristo estava profetizando. Ele vai basear isso com base naquilo que está lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 13. Então, para provar aquilo que ele está dizendo, ele vai dizer, olha, vocês vão ficar envergonhados de mim, e o que eu estou dizendo está baseado em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. É isso que ele vai citar aí no restante do versículo 27. Veja só, leia comigo o restante do versículo 27. Porque está, leia comigo, ferirei o pastor e as ovelhas. Olha só, ele está dizendo assim, olha, aquilo que vai acontecer comigo está sendo profetizado no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Meus irmãos, então Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, que aquilo que Zacarias havia prometido e profetizado, estaria sendo cumprido daqui a algumas horas. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele está na última noite da sua vida. Daqui a algumas horas o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser entregue às autoridades,
essas autoridades, elas vão julgar a Jesus Cristo, condenar a Jesus Cristo e vão mandá-lo ser crucificado. Então Jesus Cristo disse: olhe, vocês vão me negar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E aí, meus irmãos, eu queria pedir para que vocês abrissem suas Bíblias lá em Zacarias, no capítulo 13, onde nós temos essa profecia. Deixe marcado, por favor, Marcos, capítulo 14, e vá para Zacarias, no capítulo de número 13. Você sabe, não é? Onde é que fica Zacarias? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Você tem Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Aí o penúltimo livro é o livro de Zacarias. Então vamos lá. Zacarias, capítulo 13, versículo de número 7. Então, voltando, Marcos, Mateus, Malaquias, Zacarias. Os irmãos encontraram? Então, vamos ler Zacarias 13, versículo 7. O que vem dizendo aí? A profecia. Deus diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que o Senhor Deus aqui está dizendo, preste atenção, isso é incrível. Deus está ordenando que a espada venha de encontro ao pastor das suas ovelhas. Deus está dizendo para a espada: mate o meu pastor, o pastor das minhas ovelhas. É Deus que está ordenando isso. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele interpreta essa profecia de que maneira? Dizendo que ele é o pastor das ovelhas. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, não é isso que ele diz? Não é? Pois então, ele vai ser morto pelos nossos pecados, é verdade. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nele se cumpria essa profecia de Zacarias no capítulo 13. Portanto, olha, Jesus Cristo, ele não foi morto por causa de Judas, ele não foi morto por causa de Herodes, ele não foi morto por causa dos romanos, ele não foi morto por causa de Caifás, ele não foi morto por causa do Sinédrio, ele foi morto pelo eterno desígnio de Deus. Tudo estava de acordo com o propósito de Deus, e Jesus Cristo sabia disso, tanto é que profetizou desta maneira. Ele disse: olhe, vocês vão se escandalizar comigo, vocês vão se envergonhar de mim, e vocês vão ver que isso é uma profecia, um cumprimento da profecia de Zacarias no capítulo 13. Jesus Cristo não vai ser morto por outra coisa, senão pelo eterno desígnio e propósito de Deus. Mas a profecia não para por aí. Veja ainda o versículo 7, o que é que diz mais aí? Diz aí o texto: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Olha, irmãos, em hebraico, a ideia dessa frase é assim: e o meu companheiro, é a seguinte: é aquele que é igual a mim. Olha que coisa fantástica. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus está dizendo assim: olha, o meu pastor é aquele que é igual a mim, é o meu companheiro. Porque é o seguinte, meus irmãos, o Novo Testamento vai nos explicar muito bem isso. Porque na unidade da divindade subsistem três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E essas três pessoas, elas são apenas um Deus. Elas são, em essência, o mesmo Deus. Elas subsistem, certo? Esse Deus, ele subsiste em três pessoas. E nós estamos falando, então, do pastor, que é a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade vai morrer pelos nossos pecados. A espada divina vai cortá-lo. É isso que o texto aqui está dizendo. E é dentro desse contexto que os apóstolos, eles irão se envergonhar do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o versículo 7, volte aí para o versículo 7. Aí o texto diz mais o quê? Leia comigo, a segunda parte.
fere o pastor, ficarão dispersas. Que ovelhas são essas, meus irmãos? Quem eram as ovelhas do Senhor Jesus Cristo aqui? Eram os apóstolos. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, me desculpe a expressão, os apóstolos ficaram desbaratados, cada um foi para o seu próprio canto, não é? É por isso que, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, você não encontra Tomé entre os apóstolos. É por isso que quando você vai ler lá no final de Lucas, você vai encontrar 2 dos discípulos, um chamado Cleopas e o outro que a gente não sabe o nome, é anônimo, eles estão indo para a cidade de Emaús. Os discípulos, olha, eles se dispersaram, porque eles não queriam se comprometer com aquilo que era o risco da sua própria vida. Todos eles estavam com medo de serem presos. Todos eles estavam com medo de terem o mesmo fim que o Senhor Jesus Cristo. E aí eu gostaria que você, nesse momento, percebesse o contraste desses homens com Cristo. Enquanto esses homens estão com medo de perder o pescoço, Jesus Cristo, ele está pronto e convicto para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Em nenhum momento ele tirou de vista esse foco. Em nenhum momento ele tirou o pé dessa proposta. Que Cristo maravilhoso, não é? Bem, então o ponto do versículo 27, volte lá para Marcos 14. O ponto do versículo 27 de Marcos 14 é muito claro. Que Jesus Cristo conhecia o futuro. E o futuro dele envolvia sua morte, e envolvia o que mais? A vergonha que os apóstolos sentiriam ao seu respeito. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando no versículo 27. Ele sabe do futuro. No versículo 28 ele continua profetizando coisas que irão acontecer no futuro. Leia comigo o versículo 28, leiamos. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para... Muito bem, esse texto mostra que o Senhor Jesus Cristo novamente conhece o futuro. Ele não sabe apenas que no próximo dia ele vai ser morto pelos nossos pecados e os apóstolos irão abandoná-lo, mas mostra também que o Senhor Jesus Cristo sabe que depois da sua ressurreição, dias depois, ele irá para a Galileia e os apóstolos o seguirão. Todos os apóstolos são da Galileia, não é? Com exceção de Judas, que nesse momento já teria sido morto, ou já havia morrido. Não é? Mas todos os outros eram ali da Galiléia. Então Jesus Cristo, como um pastor, ele vai arrebanhar as suas ovelhas e levá-lo para o seu aprisco, ou seja, ele vai reunir os apóstolos e vai levá-lo até a Galiléia, de volta para a sua casa. Isso se cumpriu, meus irmãos, lá em Mateus, no capítulo de número 28, em João no capítulo 2. Volte os olhos aí para João no capítulo 2. Veja como o Senhor Jesus Cristo cumpre essa promessa. Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, 16. Essa aqui sim, a gente uma hora vai dar certo, a gente vai conseguir ler. Vamos lá, Mateus 28, 16. Leia comigo, por favor, o que diz a palavra de Deus em Mateus 28, 16? Leia. Seguiram os 11 para onde? Para a Galileia, para o monte que Jesus lhes... E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus Cristo está cumprindo a sua promessa aqui. Depois que ele vai ressuscitar dentre os mortos, ele vai guiar os seus discípulos até a Galileia. Então Jesus Cristo conhece muito bem o futuro. Ele sabe que ele irá ressuscitar dentre os mortos e ele vai levar os seus apóstolos de volta para casa, para o monte que
ele havia designado. Então percebam, meus irmãos, que Jesus Cristo sabe de todas as coisas. E uma vez com que esses apóstolos reunidos, eles vão ficar juntos até o fim. Você vai ler no livro de Atos dos Apóstolos, eles vão estar todos juntos lá no cenáculo, por exemplo, naquele momento maravilhoso de Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo virá sobre eles e os batizará. Bem, até aqui, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo como aquele que sabe todas as coisas, inclusive aquilo que acontecerá no futuro. Mas a partir do versículo 29, o apóstolo Pedro, de forma impulsiva, porque o apóstolo Pedro era um homem muito impulsivo, ele irá desafiar o conhecimento de Jesus. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 29, veja só. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. O que é que Pedro estava dizendo, irmãos? Pedro estava dizendo o seguinte, Senhor, eu vou me envergonhar de ti? Jamais, Senhor. O Senhor está errado, né? Olha que ousadia, irmãos. Em vez de Pedro ter dito isso, era para Pedro ter dito, sabe o quê? Era para ter dito assim, Senhor, o que é que eu posso fazer para evitar isso? Aí seria diferente. Mas Pedro, cheio de orgulho, impetuoso, disse assim, Senhor, todos esses apóstolos aí, todos eles podem se escandalizar. Agora menos eu nunca vou fazer isso com o Senhor. Todo mundo pode fazer isso, menos eu. E aí no versículo 31 ele ainda vai insistir mais ainda. Veja só. Mas ele, leia o versículo 31, mas ele insistia com mais, ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha só, Pedro diz assim, Senhor, se precisar eu morrer, eu estou pronto para morrer. Eu não largo o Senhor nem um instante. Olha, todo mundo pode lhe negar, menos eu. Estou pronto para morrer pelo Senhor. E aí os outros ouviram aquilo ali. E os outros repetiram a mesma coisa. Senhor, eu jamais vou fazer isso. Nunca, jamais vou fazer isso. Né? Mas isso foi algo da boca para fora, irmãos. É isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer no versículo 30. Veja só, versículo 30. Leia comigo. Respondeu-lhe, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás? Meus irmãos, se Jesus Cristo diz, Pedro, eu não estou mentindo. Pedro, você vai me negar. E isso não vai demorar muito, vai ser nesta noite, daqui a algumas horas você vai me negar 3 vezes nesta noite. E aí deixa eu lhe explicar como era que funcionava a noite. A noite lá, em Israel, começava às 6 horas da tarde e terminava às 6 horas da manhã. Ela era dividida em 4 vigílias. Cada vigília constituía de 3 horas. A primeira vigília ia de 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Essa vigília era chamada de a vigília da tarde, das 6 às 9. A vigília das 9 até ao meio-dia era chamada de meia-noite. Era de 9 até meia-noite. A vigília que ia da meia-noite até as 3 horas da manhã era chamada de a vigília do canto do galo. Porque é justamente nesse período, não é? Entre meia-noite e 3 horas da manhã que o galo canta, não é? E a vigília da 3 horas da manhã às 6 da manhã se chamava de vigília da manhã. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, Pedro, até 3 horas da manhã, exatamente até 3 horas da manhã, você vai me negar, Pedro. Pode contar aí, olha no relógio, você vai me negar. E foi justamente isso que aconteceu, não é, meus irmãos? Não foi?
Porque Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Esse texto aqui, meus irmãos, está dizendo que Jesus conhece todas as coisas. Tudo que vai acontecer, Jesus Cristo sabe. Nada lhe está oculto. Até o nosso coração, no nosso mais íntimo, no recôndito da nossa alma, Jesus Cristo conhece aquilo que se passa. E Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. É isso que a Bíblia nos diz. Meus irmãos, isso é muito sério. Como eu disse lá no princípio, como citei o texto de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo disse que qualquer um que se envergonhasse dele e das palavras dele, também ele se envergonharia no dia da sua glória. Então é o seguinte, meus irmãos, se depender de Marcos, no capítulo 8, versículo 38, Pedro está condenado, não está? Eu estou fazendo uma colocação aqui, tá? Se depender isoladamente de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Pedro está condenado, porque Pedro se envergonhou de Jesus, negou Jesus, não foi? Mas, meus irmãos, graças a Deus que a Bíblia não é só Marcos 8, 38, a Bíblia tem muito mais coisa, né? E o princípio bíblico reformado de interpretação é a Bíblia se auto-interpreta. Você tem que pegar um versículo mais difícil e interpretar ele à luz de um versículo mais claro e fácil. E aqui nós podemos aplicar isso, meus irmãos. Porque, por exemplo, a Bíblia diz, meus irmãos, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. O que foi que aconteceu na hora que o galo cantou 3 vezes, meus irmãos? Vocês lembram foi que aconteceu com Pedro? Irmãos, a Bíblia diz que Pedro chorou copiosamente. Ele saiu e chorou amargamente. Ou seja, Pedro, ele abandonou a Cristo, mas não foi um abandono completo, não foi uma apostasia completa, não foi uma deserção completa, terminada, como foi no caso de Judas, foi uma coisa parcial, temporária. E é por isso, meus irmãos, que Pedro e os demais apóstolos, eles foram restaurados depois da ressurreição de Jesus. E é por isso que quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele vai reunir os apóstolos novamente e vai guiá-los como um pastor até a Galileia. E aí você encontra, por exemplo, uma mudança muito grande no livro de Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os apóstolos eles foram açoitados. E eles não tiveram vergonha, não tiveram medo. Olha o que foi que aconteceu. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. Eu vou terminar por aqui. Atos, capítulo 5. Versículo 40. Veja só o que os apóstolos sofreram por demanda do Sinédrio. Diz o texto, versículo 40. Os irmãos encontraram? Chamando os apóstolos, ou seja, o Sinédrio chamando os apóstolos, fizeram o quê? Açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio fazendo o quê? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E eles ficaram calados, irmãos. Depois, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Você percebeu? Em vez de vergonha, agora eles têm ousadia. Eles não têm mais medo de morrerem. Eles não têm mais medo de sofrer. Agora eles estão prontos para sofrer e morrer por Cristo. E o que foi que aconteceu com eles? O que foi que aconteceu para essa mudança tão grande? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. O que aconteceu foi Atos capítulo 2.
foi a descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Você percebe? Então, o Espírito Santo foi aquele grande diferencial. E esse é o nosso grande diferencial, meus irmãos, pelo qual nós nunca iremos ficar com vergonha de Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai ficar com vergonha de Jesus. Você vai falar de Jesus para outras pessoas sem medo de constrangimento, sem medo de ser perseguido. Você sabe que você vai ser perseguido, como os apóstolos souberam que iriam ser perseguidos, mas você estará feliz porque você vai sofrer por causa do nome de Jesus. E essa é a nossa grande diferença para as outras religiões. Alguns dias desses atrás, eu estava lendo um livro muito interessante sobre o Islã, sobre os muçulmanos. E sabe o que foi que eu descobri, meus irmãos? De acordo com a ética muçulmana, o muçulmano ele pode mentir se for para ele preservar a vida dele e preservar a vida também de outros muçulmanos. A regra é essa: mentir, pode mentir, desde que seja para preservar a sua vida, sua religião e a das outras pessoas, né? Mas, meus irmãos, vem cá, a gente pode negar a Jesus se alguém chegar lá na nossa casa para nos matar e dizer assim: Christian, você é cristão mesmo? Seu nome é um nome cristão, certo? Mas você é cristão mesmo? É? Regis, você é cristão mesmo? Pois é. Ou Cristo ou sua vida. O que é que você escolhe? Meus irmãos, a gente não pode negar a Cristo. Nós não podemos negar a Cristo. Nós não podemos nos envergonhar de Cristo. E é por isso que nós vemos a história da igreja tantos mártires. Porque é muito fácil negar a Jesus Cristo e nos passarmos como covardes. Mas se fizermos isso, o Senhor Jesus Cristo nos negará no dia do grande juízo. Nós estamos prontos para morrer. Estamos prontos para sermos mártires da fé. Mas convictos de que, sendo fiéis até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. Que Deus nos ajude. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque à semelhança dos apóstolos nós podemos muitas vezes se envergonhar de Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo age em nosso coração, para onde quer que formos, possamos, ó Deus, proclamar o nome de Jesus com ousadia, com intrepidez e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Os apóstolos, eles um dia vacilaram na fé, mas todos eles morreram como mártires. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas morreu crucificado de cabeça para baixo, conforme nos diz a tradição. E nós queremos, ó Deus, dizer que se for necessário morrer por causa de Jesus, nós estamos prontos. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos fiéis até a morte, para que recebamos a vida eterna como a nossa coroa. E é assim que nós te pedimos, e desde já te agradecemos. Amém, Senhor.